Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Replay Audiolivros. Antes de começar, eu queria te passar um recado rapidinho. Livros são uma fonte de renda passiva, o caminho para alcançar a liberdade financeira, geográfica e de tempo. Você também ganha a liberdade de propósito, ou seja, de trabalhar com aquilo que gosta e sempre sonhou. Coloque seu conhecimento e experiência em um livro e transforme sua vida e a de seus leitores. Quer aprender a transformar seu conhecimento em um livro? Na descrição deste vídeo, eu deixarei o link para você acessar e saber mais. Obrigado pela atenção e boa leitura. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. James C. Hunter. Um líder é aquele que desenvolve as habilidades e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar pessoas. Todos influenciam e são influenciados todos os dias. Sendo assim, você lidera todos os dias, mas a questão é: você lidera com eficiência. Ser um líder eficiente é servir identificando e atendendo às necessidades dos outros. Não se trata de ser um escravo que faz tudo o que os outros querem, mas de fazer aquilo que as pessoas realmente precisam. Resumidamente, é abraçar os outros quando necessitarem de um abraço e repreendê-los quando precisarem de correção. O autor afirma que liderar é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades. Amar é se doar para ajudar os outros a alcançarem o seu melhor. Gandhi afirmou certa vez: é preciso que você se torne a mudança que deseja ver no mundo. As ideias ensinadas nesse livro não são do autor. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, eu as roubei de Chesterfield, eu as furtei de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Dale Carnegie. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Margaret Thatcher. A pessoa que descobrir o segredo da vida bem-sucedida terá a alegria de viver, será considerado alguém íntegro e com um caráter superevoluído. Sabia que você escolheu ser um líder de forma voluntária. Isso mesmo, você se comprometeu em ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, professor ou professora, ou o que quer que você seja. Então você deve exercer liderança com eficiência. Afinal, o que é ser um líder? Existe diferença entre gerenciar e liderar. Gerenciar, não é possível gerenciar pessoas, pois gerência não é algo que você faça para os outros. Você pode gerenciar seu inventário, seus documentos, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem com entusiasmo, visando atingir os objetivos que foram identificados como o bem comum. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade que pode ser adquirida. Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito, aparece uma oportunidade de exercer liderança. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, é possível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência? Para entender melhor como desenvolver esse tipo de influência, é necessário compreender a diferença entre poder e autoridade. Poder é quando temos a oportunidade de forçar alguém a fazer a nossa vontade, mesmo que a pessoa preferisse não fazer, ela acabará fazendo por causa da nossa posição, função ou força. Faça isso ou despedirei você, faça isso ou te colocarei de castigo por 2 semanas, em outras palavras, faça isso, se não. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que nós queremos por causa de nossa influência pessoal. Vou fazer porque ele me pediu, eu faria qualquer coisa por ele, ou vou fazer isso porque mamãe me pediu.
Qualquer pessoa consegue exercer poder, não precisa de coragem nem sabedoria para isso. Por exemplo, crianças de 2 anos são ótimas em dar ordens a seus pais. O poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. Podem, por exemplo, colocar qualquer um em cargos de poder, simplesmente porque são parentes ou amigas do dono da empresa, ou porque herdaram aquela posição. Mas é impossível acontecer isso com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada ou tomada. Ela é somente conquistada. Você pode ser capaz de tirar algum proveito tendo poder, até realizar coisas. Mas nunca conseguirá ter relacionamentos saudáveis. É muito comum o líder perder o equilíbrio entre realizar tarefas e manter bons relacionamentos. Pois se dedicar somente a uma delas, a outra automaticamente é deixada de lado. Então, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos com Deus, conosco, com os outros. Se tivermos relacionamentos saudáveis, teremos também famílias saudáveis, equipes saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis. A confiança é o ingrediente mais importante para construir um relacionamento bem-sucedido. O velho paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Antigo provérbio chinês. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder deve escolher para desenvolver. Quando interrompemos alguém no meio de uma frase, enviamos algumas mensagens negativas tais como: eu não estava prestando muita atenção ao que você dizia. Eu não dou valor à sua opinião. O que eu tenho a dizer é muito mais importante. Precisamos sempre desafiar os paradigmas que temos a respeito de nós mesmos, do mundo ao nosso redor, de nossas organizações e das outras pessoas. O paradigma é tudo aquilo que entendemos como verdade, são nossas crenças. Desde o nascimento até a morte de alguém por meio das experiências de vida, o mundo exterior influencia continuamente a consciência do ser humano. Assim são construídos os paradigmas, logo nem sempre são corretos. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas, podemos ficar paralisados pelas mudanças tão rápidas no mundo moderno. É normal não gostar de mudanças, pois elas nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que acaba sendo bem difícil na maioria das vezes. Se você concorda que precisa ser alguém melhor a cada dia que passa, ser um melhor profissional, um melhor líder ou uma melhor pessoa, precisa saber que isto só é possível por meio de mudanças. Pois as mesmas atitudes não vão gerar resultados diferentes. A ordem que as pessoas priorizavam servir no velho paradigma das organizações. 1. Presidente. 2. Vice-presidentes. 3. Gerentes. 4. Supervisores. 5. Empregados, operários. 6. Clientes. Já o novo paradigma inverte essa ordem, entendendo que os líderes é que devem servir seus liderados e não ao contrário. 1. Clientes. 2. Empregados, operários. 3. Supervisores. 4. Gerentes. 5. Vice-presidentes. 6. Presidente. Observando essa ordem do novo paradigma, vamos imaginar uma organização onde o seu foco principal é servir ao cliente. Ou seja, uma organização em que os empregados na linha de frente estão servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades sejam satisfeitas. Para isso, será necessário que o supervisor da linha de frente também passe a ver os empregados como clientes e se dedique a identificar e preencher as necessidades deles. E assim por diante, até chegar ao presidente da organização. Cada pessoa iria ter que adotar uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecer que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Mas o verdadeiro papel do líder é servir.
Os líderes não devem satisfazer as vontades de seus empregados, pois dessa forma ele se tornará um escravo. O que ele deve fazer é identificar e satisfazer as necessidades deles e servi-los e atendê-los. Então, como diferenciar as necessidades das vontades dos empregados? Uma vontade é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Já a necessidade é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do indivíduo ou grupo. Eles podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. As pessoas têm a necessidade de receber estímulos para se tornarem melhores. É importante que o líder seja flexível e aprenda a utilizar sua equipe da melhor forma possível para executar as tarefas, pois cada pessoa é diferente e tem necessidades e capacidades diferentes. Pare um pouco e pense nas necessidades que as pessoas que você lidera têm. Seja no trabalho, em casa, na escola, na igreja ou em qualquer lugar. Se estiver com dificuldade, pense quais são as suas próprias necessidades, isso ajudará você a descobrir quais são as necessidades dos outros. Hierarquia das necessidades segundo Maslow. Primeiro, comida, água e moradia. Segundo, segurança e proteção. Terceiro, pertencimento e amor. Quarto, autoestima. Quinto, autorrealização. Atendendo às duas primeiras necessidades, comida, água e moradia, segurança e proteção, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável com bons relacionamentos. Após satisfazer a terceira necessidade, o próximo foco será de elevar a autoestima, ou seja, a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido ou premiado. Por fim, a exigência passa a ser de autorrealização, de se tornar o melhor que você pode ser, de alcançar o máximo do seu potencial. O modelo. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. O falso ego e o orgulho são duas características que têm a capacidade de atrapalhar e interromper o caminho do seu crescimento. Por isso, obedecer seus líderes na maioria das vezes é a melhor escolha, pode te ajudar a crescer. Para o autor, o maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo. Se analisarmos apenas suas práticas de liderança e a forma que exerceu influência ao longo da história, que inclusive exerce até os dias de hoje, ninguém poderá negar que ele foi o maior influenciador. Foram mais de bilhões de pessoas e ainda continuará aumentando esse número. Não existe ninguém que ocupe um segundo lugar a ponto de ser comparado com esse nível de influência. Então começam a surgir as seguintes perguntas: como exercer influência sobre as pessoas, como conseguir que as pessoas realizem de bom grado o nosso desejo, como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que você diz. E sobre o que se constrói a autoridade. De forma simples, Jesus disse que para liderar você deve servir. Pois a autoridade é construída por meio de serviço e sacrifício, ou seja, identificar e satisfazer as necessidades legítimas dos outros. Funciona mais ou menos assim: você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arriscarei por você. Pense nisso: quando alguém te faz um favor, você não se sente naturalmente devedor ou com vontade de retribuir. A liderança deve ser exercida com amor. Quando você ouve a palavra amor, logo pensa no sentimento. Mas não é o caso. O autor se refere à palavra amor como comportamento. O amor é sempre fundamentado na vontade, ou seja, se eu tiver intenções, mas não tiver ações, eu não tenho nada. Mas se eu tiver intenções e ações, eu tenho vontade. Então, para sermos vistos como líderes de verdade, precisamos alinhar nossas ações com nossas intenções. Viver conforme o que acreditamos e agir como ensinamos e falamos.
Resumindo o modelo de liderança aprendido até aqui, a liderança começa com uma vontade, que é nossa capacidade de alinhar as intenções com ações e escolher o nosso comportamento. Então, podemos escolher ter a vontade de amar, isto é, sentir as reais necessidades, e não os desejos, daqueles que lideramos. E para atender a essas necessidades precisamos servir, e quando necessário, nos sacrificar. Se servimos e nos sacrificamos, exercemos autoridade ou influência, fazendo com que eles sintam vontade de nos retribuir com fidelidade, esforço, criatividade e assim por diante. Desta forma conquistamos o direito de sermos chamados de líderes. Modelo de liderança: 1. Vontade. 2. Amor. 3. Serviço e sacrifício. 4. Autoridade. 5. Liderança. O verbo. Não tenho necessariamente que gostar de meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização. Vince Lombardi. Para crescer e amadurecer como líder, é necessário desenvolver relacionamentos saudáveis e alimentá-los sempre. Para entender melhor sobre o verbo amor, vamos conhecer como os gregos usavam as diversas palavras para descrever o amor. Eros significa sentimentos baseados em atração sexual e desejo ardente. Storge é afeição, especialmente para com a família. Philos, fraternidade, amor recíproco. Uma espécie de amor condicional, do tipo, você me faz o bem e eu faço o bem a você. Ágape, substantivo correspondente ao verbo agapao, amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzindo pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios no Novo Testamento, encontramos uma linda definição de amor ágape que ilustra muito bem as características de um verdadeiro líder. Ele diz, em essência, que o amor é paciente, é bondoso, não se gaba nem é arrogante, não se comporta de forma inconveniente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Pegando os pontos-chave, podemos considerar que o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Você concorda que a linda definição de amor ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma definição de liderança para os dias de hoje? Amor ágape e liderança são sinônimos. Vamos entender melhor cada um desses traços de caráter de liderança. Observe que nenhum deles fala sobre o que sentimos, mas sim em como devemos agir. Paciência, mostrar autocontrole, saber esperar. Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para de fato entrar no mundo da outra pessoa. Isso se chama empatia. A prática do ouvir representa 65% de toda a comunicação. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Devemos entender que precisamos uns dos outros. Mesmo que alguns fingem não precisar. Respeito, tratar os outros como pessoas importantes. Faça elogios sinceros e específicos. Se elogiar toda a equipe dizendo todo mundo fez um bom trabalho, não demonstrará que são importantes e poderá causar ressentimentos porque talvez nem todos tenham participado ou se empenhado naquela atividade. Abnegação, satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que seja necessário sacrificar as suas. O oposto de abnegação é o egoísmo, onde as suas necessidades vêm primeiro. Perdão, não se ressentir quando for enganado. Perdoar não significa ignorar as coisas ruins que acontecem.
Mas devemos ter um comportamento aberto, honesto e direto com as pessoas, sempre de maneira respeitosa, e depois não se apegar a qualquer ressentimento. Caso contrário, isso te consumirá e você não terá mais a mesma eficiência. Honestidade, ser livre de engano e dedicado à verdade, isto significa não mentir, omitir, ou esconder algo com a intenção de enganar o outro. A confiança é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Compromisso, sustentar suas escolhas. Esse é provavelmente o comportamento mais importante de todos e requer um esforço enorme. Se você não estiver comprometido como líder, terá grande chance de parar de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Infelizmente, esse comportamento está se tornando cada vez mais raro. Pois o mundo ensina que se não quiser o bebê pode abortar, se não quiser o cônjuge, é só divorciar, ou seja, estamos vivendo em uma sociedade descartável. Hoje em dia todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. O verdadeiro compromisso produz crescimento do indivíduo e do grupo. Tudo isso precisa de muito esforço e trabalho, para isso que nos comprometemos quando voluntariamente escolhemos nos tornar líderes. Ninguém disse que seria fácil. O verdadeiro caráter de líder se revela quando é colocado à prova, quando precisa se doar aos agressivos e arrogantes, quando tem que amar as pessoas de quem não gosta tanto. É nessa hora que se descobre o seu grau de comprometimento. O ambiente. Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhes for dado o ambiente adequado, eles o farão. Bill Hewlett. Para ter comprometimento e amar os outros, não é necessário ter bons sentimentos para com eles. Por exemplo, mesmo em alguns momentos que não gostamos de nós mesmos, ainda continuamos a nos amar, sabe como? Satisfazendo nossas necessidades. Pense em como perdoamos rapidamente os erros que cometemos. Mas os erros que os outros cometem não perdoamos com a mesma rapidez. Nós amamos verdadeiramente o próximo quando nos preocupamos com seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso. O bom é que quando estamos comprometidos com o amor, e continuamos a investir nesses comportamentos positivos, eles acabam produzindo sentimentos positivos, os sociólogos chamam isso de praxis. O homem não consegue fazer as coisas crescerem na natureza. Deus é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em uma grande árvore cheia de frutos. O melhor que podemos fazer é criar as condições necessárias para que aconteça esse crescimento. Da mesma forma é com os seres humanos. Existem muitos líderes que ficam impacientes e desistem do esforço antes que os frutos tenham a chance de crescer. Muitos querem resultados rápidos, mas o fruto só aparecerá quando estiver pronto. Tudo o que o líder faz envia uma mensagem. A psicologia behaviorista fala que o peso é diferente entre o feedback positivo e o negativo. Para cada feedback negativo são necessários 4 feedbacks positivos. Então seja sábio ao criticar. Lembre-se do ditado dos alcoólicos anônimos: a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Como você consegue ter todos tão entusiasmados em seu time? Lou Holtz respondeu: é muito simples. Eu elimino os que não são. A escolha. O que pensamos ou no que acreditamos não tem muita importância. A única coisa relevante é o que fazemos. John Ruskin. Uma vez um general experiente e sábio comentou que não existem pelotões fracos, o que existem são líderes fracos. A praxis diz que, se você se comprometer a amar alguém, doando-se e servindo, de forma que alinhe suas ações e comportamentos com esse compromisso, com o tempo você passará a ter sentimentos positivos em relação a essa pessoa. Mas quando não gostamos de alguém e o tratamos mal, vamos passar a odiá-lo ainda mais. Não escolha esperar sentir vontade para mudar o seu comportamento. Normalmente esse sentimento e essa vontade nunca aparecem se não fizer nada. Faça escolhas e aceite a responsabilidade por elas.
Escolha ser paciente ou impaciente, bondoso ou maldoso, ouvinte ativo ou silencioso como quem está apenas esperando a sua vez de falar, humilde ou arrogante, respeitador ou rude, generosos ou egoísta, capaz de perdoar ou ressentido, honesto ou desonesto, comprometido ou apenas envolvido. O objetivo da disciplina é ensinar e capacitar a fazer o que não é natural. Com ela é possível tornar aquilo que não é natural em um hábito. Para adquirir um hábito, seja ele bom ou mau, existem 4 estágios necessários. 1. Inconsciente e sem habilidade, este é o estágio em que você ignora o comportamento e o hábito. Você ainda não tem consciência ou interesse em aprendê-lo ou praticá-lo. 2. Consciente e sem habilidade, nesse estágio é que você toma consciência de um novo comportamento, mas ainda não desenvolveu a prática. 3. Consciente e habilidoso, aqui você já está mais experiente e se sente confortável com um novo comportamento, prática ou habilidade. Mas ainda precisa pensar para realizar. 4. Inconsciente e habilidoso, este é o estágio em que você já não tem que pensar, você realiza de forma automática. Por exemplo, lavar a mão após usar o banheiro já se tornou a coisa mais natural do mundo. Quando um líder atinge o estágio 4 transformando seus comportamentos em hábitos, ele não precisa tentar ser um bom líder, ele já se tornou um bom líder. Liderança não é estilo, liderança é caráter. Por isso que podemos encontrar líderes com estilos diferentes, mas com eficiência equivalente. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se nosso destino. A recompensa. Para cada esforço disciplinado há uma retribuição múltipla. Jim Rohn. Quanto mais quebrar o seu orgulho e ego, mais alegria você terá na vida. Então surge uma pergunta: será que vale a pena todo esse esforço? O líder que voluntariamente optou pela autoridade e influência terá que fazer muitas escolhas e sacrifícios. Será necessário muita disciplina e trabalho duro, mas em compensação sempre receberá um prêmio, uma recompensa. Isso dá um propósito, um significado na vida. Uma razão para acordar de manhã, um objetivo maior, construir uma estrada de sucesso e ajudar a todos à sua volta a percorrer por ela. Colaborar para que todos se tornem bem-sucedidos, e como resultado, receber fidelidade, gratidão, honra, amizade, companheirismo, empatia e amor. Isso produzirá crescimento e satisfação interior, uma alegria de viver, uma convicção de saber que você está no caminho da verdade e da vida. Pequenos passos podem não fazer muita diferença numa jornada curta, mas na longa jornada da vida são capazes de colocar você num lugar completamente diferente. Cyrus disse uma vez que de nada vale aprender bem se você deixar de fazer bem. Insights. Liderar é influenciar os outros a fazerem algo de bom grado para um bem comum. Para crescer como líder e ser humano é necessário se diminuir. A melhor habilidade na comunicação é saber ouvir ativamente. Só por fazerem parte do seu time, eles merecem o seu apoio e incentivo para serem bem-sucedidos. A prática do amor pode transformar um sentimento. A diferença entre envolvimento e compromisso é ilustrada em quando comemos ovos com bacon, pois a galinha estava apenas envolvida, mas o porco estava comprometido. Cada um encontra a verdade dentro de si, conforme a visão que tem das coisas. É muito bom sentir-se orgulhoso pelos outros quando conquistam cada etapa de sucesso em suas vidas, como um pai se orgulha de um filho. Neste livro, você aprendeu que gerenciar e liderar são coisas diferentes, que exercer autoridade e influência sobre os outros é diferente de utilizar poder. Para liderar é necessário ter vontade, que é a capacidade de alinhar as intenções com ações e escolher o comportamento. Então, escolher ter a vontade de amar, isto é, identificar as reais necessidades, e não os desejos, daqueles que lideramos.
Isso só será possível se servir, e quando necessário, se sacrificar pelos outros. Assim você exerce autoridade ou influência, fazendo com que eles sintam vontade de lhe retribuir com fidelidade, esforço, criatividade e assim por diante.